A proporção de adultos fumantes nas capitais brasileiras subiu 9,3% em 2023 para 11,6% em 2024, um aumento de 25% em apenas um ano. Os dados são da pesquisa preliminar divulgada pelo Ministério da Saúde. Muitas pessoas relatam como um grande amigo, né? Um companheiro, tá? Das horas difíceis, né? A Organização Mundial de Saúde classifica a dependência da nicotina como uma doença crônica e como um transtorno mental e comportamental. O cirurgião torácico, Dr. Aurélio Garcia, afirma que o crescimento do tabagismo está diretamente ligado à falta de campanhas de conscientização. Talvez tenha sido deixado de ser uma preocupação, isso aí. E com o advento dos cigarros eletrônicos, começaram uma propaganda de que os cigarros eletrônicos eles trariam um prejuízo menor à saúde da população, e isso que não está cada vez mais se mostrando que não é uma verdade, né? E aí os jovens começaram a ver aquilo como uma coisa boa. Tânia Bolognese, psicóloga, reforça que os vapes trazem alta concentração de nicotina. Que vale mais ou menos a 100 cigarros, né? E as doenças tabaco relacionadas são as mesmas de quem utiliza o dispositivo que a gente conhece, que é o cigarro, tá? Então, vamos ficar atentos a isso, né? Porque existe dados aí de que só em São Paulo é consumido mais de 1 milhão de produtos à base de nicotina. A nicotina é altamente viciante e estimula a liberação de dopamina, causando a sensação de prazer e alívio emocional. Com uso contínuo, o organismo desenvolve tolerância e passa a exigir doses maiores, levando à dependência física e psicológica. Quando a pessoa fica sem consumir, surgem os sintomas de abstinência, como irritabilidade, dor de cabeça, insônia e ansiedade. A gente vê que as substâncias presentes no cigarro, elas acabam fazendo lesão na parede interna dos vasos, que a gente chama de endotélio, e isso aí, com o passar do tempo, vai causando problemas, né? Enfraquecimento dos vasos, maior chance de entupimento dos vasos, então doenças como infarto, acidente vascular cerebral. O tabagismo também está associado ao enfisema pulmonar. As toxinas destroem os alvéolos responsáveis pela troca gasosa, fazendo com que se rompa e aprisionam o ar, o que reduz a capacidade respiratória. Então, a pessoa tem um pulmão hiperinsuflado, tá? E a capacidade respiratória dela cai, tá? Isso é um enfisema pulmonar, que é o que a gente costuma dizer aí para os pacientes, né? Que é como se o paciente estivesse afogando fora da água, tá? Porque ele respira, mas aquela respiração não é efetiva, tá? Com o passar do tempo, esse enfisema, quando ele está mais severo, o paciente ele respira bastante, mas ele não consegue encher o pulmão de ar porque ele já está muito cheio. Além da dependência química, o tabagismo é marcado por forte dependência emocional. O cigarro se vincula a momentos do cotidiano. E essa dependência psicológica, ela vem, né, dentro de uma questão de a gente procurar atender algumas necessidades de ordem comportamental ou emocional, tá? Então, estresse, tédio, tristeza, né? E tá vinculada também a alguns comportamentos, né? Então, toda vez que eu tomo café, isso dispara um gatilho para que eu busque aí o cigarro, tá? Então, toda vez que eu vou no banheiro, isso é um gatilho para que eu também faça uso do cigarro. O câncer de pulmão é o mais associado ao tabagismo. Mais de 70% dos casos têm ligação direta com o hábito de fumar. Há também ligações com tumores de boca, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, intestino e colo de útero. Os cigarros eletrônicos têm provocado lesões pulmonares aceleradas, com casos crescentes entre jovens. É que essas substâncias presentes no cigarro eletrônico, elas causam, num primeiro momento, uma inflamação no pulmão, que é o que a gente chama de pneumonite. Não é uma pneumonia, é pneumonite, tá?
A pneumonite, que é uma inflamação no pulmão, ela tem mais ou menos o mesmo modo de agir como teve o Covid naquela época pior ali. Ela causa uma inflamação nos brônquios e no pulmão, e essa inflamação ela vai evoluir para uma fibrose no pulmão. Então a gente já está verificando casos de pacientes jovens com padrão de fibrose pulmonar. O padrão de fibrose pulmonar provocado pelos cigarros eletrônicos é irreversível. À medida que a inflamação evolui para a fibrose, a função respiratória piora de forma mais rápida do que o cigarro tradicional, já que os produtos químicos sintéticos entram diretamente no pulmão. Então a gente vê pacientes jovens chegando com perda de função pulmonar, com o que a gente chama de escarro hemoptúrico, que é sangramento no pulmão, a pessoa tosse e sai sangue, tá? E a gente vê que isso aí realmente é bastante preocupante, tá? Jovens aí perdendo função pulmonar, prejudicando a vida ativa, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista de trabalho, por conta da destruição que essas substâncias estão causando no pulmão. Segundo a psicóloga, algumas estratégias incluem marcar uma data certa para parar, reduzir a disponibilidade do cigarro no dia a dia, manter uma alimentação leve e de baixa caloria, beber água, respirar profundamente e praticar atividades físicas. Ela também recomenda o apoio profissional, como psicoterapia e grupos de tratamento. Então, quando a gente trabalha aqui com o tabagismo, a gente procura, na verdade, criar junto, né, com essas pessoas, medidas de enfrentamento para lidar com as situações que exigem um pouquinho mais delas no dia a dia, né? Porque as situações são as mais variadas possíveis, né? Então, entrar em contato com isso me deixa muito exposto, né? E às vezes gera um pouquinho de receio, um pouquinho de medo. Como é que vai ser se eu parar de fumar, tá? Então a gente trabalha um pouco desse fortalecimento, desse olhar para os problemas, de procurar medidas de enfrentamentos que sejam favoráveis à saúde, né, ao estado emocional. Os ganhos após parar de fumar aparecem já no primeiro mês, com a melhora da respiração e redução da ansiedade. Após um ano, o risco de doenças cardiovasculares cai pela metade. Após 10 anos, o risco de câncer é 50% menor. E em 20 anos, o risco se aproxima ao de quem nunca fumou, de acordo com o doutor especialista. Nicole Maia para a TV Todo Dia.